Você já pensou que a partir de R$ 100 você pode ser cotista e sócio e ter um imóvel no seu nome? Essa é a maravilha ou não dos fundos imobiliários listados em bolsa. Meu nome é Nabor Leodoro, especialista em investimentos pela Ambima e sócio fundador da Nahu Investimentos. O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário nada mais nada menos do que um condomínio de vários investidores que colocam dinheiro, aportam dinheiro ali no CNPJ do fundo para esse fundo fazer alguma coisa relacionada ao mercado imobiliário. Mas por que eu falo alguma coisa? Porque a gente tem alguns fundos imobiliários disponíveis no mercado. A gente tem fundos imobiliários de tijolo, que é o fundo imobiliário mais puro, vamos dizer assim. É aquele fundo imobiliário que tu vai colocar o teu dinheiro, comprar uma cota, e esse fundo imobiliário ele é dono de um ativo de tijolo. Então ele é dono do shopping, ele é dono de uma laje corporativa, ele é dono de uma rede de hotel, enfim, ele tem o tijolo ali como propriedade. E da onde que vem a renda desse fundo imobiliário? O fundo imobiliário vai pegar aquele hotel, aquele shopping center e vai alugar. Desse aluguel que ele recebe, vai tirar os custos ali e vai distribuir entre os cotistas. Temos outro fundo imobiliário muito comum no mercado, que é o fundo imobiliário de papel. Até inclusive o maior fundo imobiliário do Brasil, que é o MXRF11, com mais de 1 milhão de cotistas, ele é um fundo de papel. O que faz um fundo de papel? Ele pega o dinheiro e empresta para incorporadoras e construtoras. Então, o fulano X está fazendo uma incorporação imobiliária e precisa de 300 milhões de reais, um exemplo. Em vez dele pegar um empréstimo no banco, que é um empréstimo muito caro, ele pega com o fundo imobiliário, o fundo imobiliário empresta o dinheiro, uma taxa de juros boa, e caso não pagamento, ele pega aquele ativo para ele. Então o fundo imobiliário de papel é o fundo imobiliário que ele empresta dinheiro no mercado imobiliário. A gente tem o terceiro tipo de fundo, a gente tem muitos fundos, mas a gente tem os FOFs. É um fundo fofo, é um fundo que ele vai comprar outros fundos, então tu tem taxa sobre taxa, aí já morre um perigo. O que é isso? É um fundo que ele vai ser diversificado, ele vai comprar cotas de outros fundos. Então, vamos supor que tu comprou o fundo A, ele compra a cotas do fundo B, que é um fundo de papel, do fundo C, que é um fundo de tijolo, do outro fundo de papel, do outro fundo de tijolo. Então ele é uma estrutura de fundo sobre fundos. A gente tem o quarto, eu tenho uma infinidade de fundos, mas eu vou falar o quarto e último, que é o fundo de desenvolvimento. Esse é o fundo mais ligado ao mercado imobiliário raiz, vamos dizer assim. É aquele fundo que tu aloca teu capital e tu só vai receber o rendimento, a distribuição de lucro, quando a obra finalizar. Então é aquele fundo imobiliário que ele faz obras, faz incorporações para venda. Então tu compra hoje a cota, fica 2, 3 anos sem receber nada e lá na frente ele paga um baita de um dividendo acumulado. Esse é um fundo que tu pode ser sócio imitando uma incorporação imobiliária que tu faria na tua pessoa física. E eu sou muito controverso aos fundos imobiliários, vou explicar para vocês o porquê. Tem alguns motivos que eu teria fundo imobiliário na minha carteira e tem alguns motivos de porquê eu não teria e não tenho. Na minha visão, para quem está acumulando patrimônio para um longo prazo, fundo imobiliário não vale a pena. Por quê? Um fundo imobiliário, ele é obrigado por lei a distribuir seu lucro líquido 95%. Então, se ele lucrou R$ 100, lucro líquido depois de pagar ali as despesas, 95% ele é obrigado a distribuir entre os seus cotistas mensalmente. Então, concordem comigo que ele não tem caixa suficiente para fazer novos empreendimentos. Então, o que acontece? Ele fica fazendo subscrições. Então, a cada 2, 3, 6 meses, um ano, ele faz subscrição. Então, se tu tinha 2% do fundo, tu precisa colocar mais dinheiro para continuar com os mesmos 2% do fundo. Então, no longo prazo, a cota do fundo imobiliário tende a não valorizar, tende a ficar estagnada ou até cair o preço ali. Então, para quem quer acumular patrimônio pensando no longuíssimo prazo, não é uma estratégia muito inteligente tu alocar tudo em fundo imobiliário. Como a cota não vai valorizar, mas eu recebi o dividendo. Nas ações tu recebe o dividendo também, mas geralmente as empresas não distribuem 95%. Um exemplo disso é Banco do Brasil, que distribui entre 30% a 40% do lucro líquido. As ações no longo prazo tendem a subir, porque a empresa se distribuiu 40%, sobrou 60% para ela reinvestir e fazer as novas melhorias, crescer o lucro e tudo mais. E hoje, o Banco do Brasil, fundo imobiliário, a diferença é pouca de dividendo mensal, anual, mas a diferença de valorização é muito diferente. A gente pode pegar exemplos de outras empresas também, que distribuem ali seus 50%, 60% do lucro líquido, mas as ações no longo prazo sobem de valor. Então, o fundo imobiliário, na minha visão, para quem quer acumular patrimônio, não é uma boa opção por conta disso. Como ele distribui 95%, ele não cresce no longo prazo e fica estagnado. Agora, pensando em alguém que quer viver de renda, hoje, nos dias de hoje, não vale tanto a pena, porque a Selic está muito alta. Então, hoje é um bom momento para te comprar para o longo prazo. Mas o que acontece? Se eu quero viver de renda hoje, o fundo imobiliário, em média, vai pagar de 0,9% a 1% ao mês isento do imposto de renda. Claro que hoje a nossa Selic está alta e tu consegue uma LCI e LCA pagando 1,10%, 1,12% ao mês sem risco de negociação. O que é isso? O fundo imobiliário, querendo ou não, tu está suscetível à volatilidade da bolsa de valores. Então, o fundo imobiliário hoje está 100, amanhã pode estar 98, depois 99, depois 90, depois 80 ou depois 110. Tu tem essa volatilidade. Quando tu investe em produto de renda fixa
fixa direto, como LCI e LCA, tu não tem esse risco de marcação ao mercado, de volatilidade. Então, tu investiu 100 mil reais, tu vai receber aquele teu rendimento mensal, como a LCI ou uma LCA do BTG, por exemplo, que paga juros mensal, e tu fica mais tranquilo. Porém, quando os juros voltar a baixar, que os juros voltar ali a seus 10, 8, 9%, o pessoal sai da renda fixa e vai para o fundo imobiliário para receber aquele 1% isento do imposto de renda. Então, a minha visão é o quê? Para pessoas que estão já com patrimônio formado e querem ter uma renda mensal, o fundo imobiliário pode ser sim uma boa estratégia. Ah, eu quero acumular patrimônio para o longo prazo. Na minha visão, não é uma boa estratégia por conta dessa distribuição dos 95% do lucro líquido. Mas o fundo imobiliário é um bom investimento, é um bom veículo de investimento porque te dá acesso a um mercado no Brasil que é um mercado muito bom, que é o mercado imobiliário. Então a gente sabe de fato que muitas pessoas ganham dinheiro e ficam milionárias, bilionárias com o mercado imobiliário no Brasil. E hoje é muito caro tu construir, hoje é muito caro tu incorporar. Então tu precisa ter ali 100, 200, 300 mil no mínimo para te comprar um terreno. Aqui na nossa região em Garopaba, com 400 mil reais tu não compra um terreno ainda. Então é um mercado imobiliário que é muito difícil acesso. E o fundo imobiliário democratiza esse acesso ao mercado imobiliário, comprando ali uma cota de 100 reais, o MXRF11 é 10 reais. Então a pessoa, isso é uma coisa legal, não, o Nabor falou para mim que o fundo imobiliário para longo prazo não é bom. Mas vamos pensar naquela pessoa que tem 50 reais por mês para investir. A pessoa está começando agora. Vale mais a pena ela comprar MXRF11 todos os meses, que ela vai comprar 5 cotas, vai receber o dividendo, vai ver aquela bola de neve começar a girar e vai criar o hábito de investir. Depois disso, já começa a comprar ações ali para constituir essa carteira previdenciária de um longuíssimo prazo, que vai crescer o valor do ativo mais o dividendo. E o fundo imobiliário não existe somente aqui no Brasil. A gente pode comprar fundos imobiliários nos Estados Unidos também, que se chama REITs, que é os fundos imobiliários americanos. Só tem uma diferenciação que lá não são fundos, são empresas, mas seguem a mesma lógica. Pagam dividendo mensal, não tem isenção do imposto de renda, mas também tem acesso ao mercado imobiliário. Geralmente o fundo imobiliário também tem uma taxa de administração que a gente tem que ter esse cuidado, e tem alguns produtos, alguns fundos imobiliários que são fundos imobiliários CETIPados. O que é isso? É um fundo imobiliário que ele não é negociado em ambiente de bolsa. Tu não consegue comprar e vender a qualquer momento. Tu precisa ligar lá para aquele teu assessor sacana e falar: olha, eu quero vender o meu fundo imobiliário. Ele vai falar: olha, não tem ninguém querendo comprar ou estão querendo comprar muito barato. Então fujam desse fundo. Quando alguém falar para te comprar, compra esse fundo imobiliário CETIPado, fala: não quero, porque não tem muita transparência. Se vai comprar fundo imobiliário, prefira esses fundos que são negociados em bolsa. O vídeo de hoje foi isso, foi para falar rapidamente de como funciona o fundo imobiliário. É uma boa opção para quem quer constituir uma renda passiva, e para quem quer constituir um patrimônio de longo prazo, é melhor focar nas ações quando a gente fala de ativos de risco. Se tu não quer ativos de risco, nem ações, nem fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário também tem risco. Espero que tenha gostado do vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo e até a próxima.